caríssimos irmãos, vocês que nos acompanham pela Rede Amiga Espírita, canal 5, o programa Página Aberta está entrando no ar com mais um tema envolvente trazido sobre a pena de Francisco Cândido Xavier, autoria de Emmanuel, hoje o livro Ceifa de Luz, o ponto 14, Indicação Fraterna. Fiquem conosco, participem, mandem seu chat e vamos ao estudo, não é isso, Marilotes? Isso. Olá, amigos, com alegria que estamos mais uma vez aqui reunidos, nesse grandioso trabalho de Emmanuel, junto com o Chico, nos trazendo tantos ensinamentos, e não poderia ser diferente com esse título, Indicação Fraterna, que Emmanuel tem como base o Evangelho, que é uma carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, o capítulo 4, o versículo 10. Então, aqueles que tiverem interesse de conhecer o teor da carta, então é carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, é o ponto, Mas aí, essa carta, como as demais cartas, tanto de Pedro como de Paulo, elas são sempre de orientações, aos primeiros cristãos que estavam naquela época se fortalecendo na divulgação da Boa Nova. E Paulo, mais uma vez, vem trazer Pedro vem trazer algumas reflexões sobre isso, E aí eu vou trazer só alguns versículos antes da gente chegar no versículo 10, para a gente ir tendo uma noção do que essa carta trazia, E Pedro diz o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Parece até que ele está dizendo para a gente hoje, Está falando, o raiar da meia-noite para o mundo de regeneração. Exatamente. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também aos mortos. Olha só o que ele disse. Para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Olha que frase, E, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. E aí ele chega no versículo 10 dizendo: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então nós temos aí um versículo que traz esse chamado de Pedro ao servir aos outros com base naquilo que nós recebemos como dons. Aí a gente pode botar dom como habilidades, com todo o arcabouço que trazemos das nossas encarnações, dos aprendizados acumulados, e que isso esteja com um único objetivo, esse conhecimento adquirido para servir aos outros. É isso, Queiroz. E aí Emmanuel vai iniciar sua conversa conosco, trazendo que servir aos outros, esse versículo, servir aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Ele diz: o caminho para o necessário burilamento, trabalhar, aprender, sofrer, dar presença e colaboração na causa do bem. Muitos, inadvertidamente, pegando esse termo aí de Emmanuel, sofrer, mas por que sofrer? Pode pensar que Emmanuel está fazendo alusão à dor, alusão à flagelação. Mas a gente sabe que psicologicamente não é isso. Porque mudar de conduta, mudar de postura, sair, como se diz, da zona de conforto, é algo realmente, como está o termo em moda, de muita sofrência, não é verdade?
Então a gente tem que ter cuidado com as expressões para não levarmos ao pé da letra. Por quê? Pedro lembra muito bem na carta que o amor cobre, nessa expressão que ele usa, muito dos pecados. Lembrando que a vida é feita de misericórdia. Perdoa muitíssimos pecados. Perdoa, né? Então, o amor ele é feito de misericórdia. O universo, a vida como um todo é feito de muita misericórdia, de muito amor. E Jesus sempre demonstrou muita compaixão por todos nós. Ele sempre buscou, com os seus ensinos, com as suas preces intercessórias, com a sua advocação mesmo, né? Sendo o nosso advogado direto perante Deus, sempre procurou intervir ao nosso favor, sempre procurou agir por onde nós pudéssemos ter minimizado os nossos sofrimentos. Mas, infelizmente, em muitas circunstâncias, os caminhos que escolhemos são bem outros. Se a gente pega a proposta do Cristo e vê o que a humanidade fez com ela, gente, é uma coisa assim totalmente absurda. Não tem nem cabimento, principalmente nos dias de hoje, da gente conceber uma religião, um Jesus ao termo do que ele foi concebido, na Idade Média principalmente, né? Até o século XIX e ainda hoje no século XXI a gente vê tantos absurdos, tantas ainda perseguições, não sobre a forma da morte, né? Mas com perseguições ainda, com falta de sensibilidade, né? O egocentrismo ainda muito forte com relação à questão do amor, da questão crística, né? Da cristolatria. Se usa muito o Evangelho ainda de forma utilitarista, ou seja, eu me sirvo do Cristo ao invés de procurar servi-lo. Enquanto o propósito do Evangelho puder trazer-me perspectivas de retorno, está maravilhoso, eu utilizo. Mas quando é em termos de advertência, quando é em termos de eu utilizar os principais argumentos, os principais ensinamentos do Cristo para o meu burilamento, para a minha transformação e muitas vezes para admitir meu erro, eu deixo isso em segundo plano ou até às vezes nem sequer comento. E a gente precisa muito, né, tá com essa evidência, porque Emmanuel lembra bem o caminho para o burilamento, trabalho, aprendizado, em virtude da mudança, sofrer, né, e dar presença e colaboração na causa do bem. O que é que significa isso, né? Dar presença e colaboração. Não é só a gente estar ali orando, né? Vibrando. Ele fala que a presença é importante, mas também precisamos colaborar na causa do bem. É tão profundo isso que Emmanuel traz, né, Queiroz? Porque quando ele bota em primeiro lugar, né, ele faz uma sequência, né? Trabalhar. Com esse trabalho, consequentemente, nós vamos aprender. É inevitável, né? Por mais que eu não admita, não queira, mas inconscientemente o processo do trabalho vai me dar um aprendizado. Consequentemente, esse aprendizado ao longo do tempo vai mexer internamente conosco. E isso vai trazer algumas alterações e a gente pode botar esse sofrimento como esse processo de transição, né, do ser humano enquanto movimento de vida. Com isso, eu entendo, Queiroz, essa história também que ele coloca dar presença,
é estar inteiro naquilo que se faz, não é? Eu não posso estar fazendo algo na causa do bem, querendo ou aparecer ou querer mostrar que eu sou uma pessoa boa, porque isso não vai dar fundamento ao meu trabalho. Inteiro, mas sobretudo com equilíbrio, agindo com equilíbrio. Não, estar inteiro é estar, Queiroz, consciente da minha tarefa, do meu papel. Quando ele diz dar presença e colaborar, eu preciso estar inteiro, consciente no que eu estou fazendo, né? Qual o objetivo, qual o sentido, qual o propósito de eu estar presente, colaborando na causa do bem. Porque naquele momento, naquela vivência. Porque se eu for só mais um na multidão, se eu for mais um que está indo por impulso, porque todo mundo está fazendo isso, fazendo uma sopa, eu vou fazer também. Com as outras, exatamente. Né? Eu preciso estar presente naquilo que eu estou fazendo. De corpo e alma, como você diz. Por isso que porque muitas vezes a gente faz por obrigação, exatamente, né? Isso está chegando. É isso. Porque a gente vê a religião, infelizmente, ela é muito dita hoje, é muito utilizada hoje como mais uma manifestação social por obrigação, por imposição, do que mesmo por essa presença. Isso. Né? E se a gente for olhar isso, Queiroz, isso se enquadra a todas as atividades da nossa vida. Então, o trabalho no âmbito familiar, né? Esse trabalho da convivência vai trazer aprendizado. Muitas vezes lidar com as diferenças vai trazer sofrimento, porque nós sabemos que nós estamos geralmente em famílias para nos poder transpor, né, barreiras entre nós. E se eu não estiver consciente desse processo, eu não vou colaborar no bem comum. Isso eu estou trazendo da família, mas isso é no nosso trabalho. Porque se nós pensarmos que todas as atividades que nós executamos, ela tem um propósito do bem. Todas. Não tem uma atividade, nenhuma neste planeta e nem no universo, que não tenha um propósito do bem. Que aí é justamente o que Emmanuel vai trazer depois para, vamos dizer assim, dar base a isso que ele iniciou, não é? Então, todas as tarefas que nós fazemos, todas as aptidões que nós temos, tudo, né? Toda a tarefa profissional que você exerce, ela tem um único objetivo, que é a causa do bem. Agora, eu preciso estar inteiro nesse processo de trabalho, né? Eu preciso estar presente naquilo que eu faço. A presença faz com que você esteja realmente ali, né? E aí, ele traz um outro aspecto que é importante, que é como base. E ele diz, né, no segundo parágrafo, justamente falando da questão, né, de que Pedro lembra aí na carta que o amor encerra em si as leis do universo, e tudo que fizermos contra o amor é algo que criamos contra nós mesmos. Olha bem, aceita desse modo no sacrifício a mais alta norma de ação, né? Porque para muita gente, de fato, o ato de doar, o ato de se envolver verdadeiramente em um objetivo, né, em um propósito, é muitas vezes sacrificial, né? Você deixar muitas vezes alguma circunstância de prazer e mudar o seu hábito, mudar o seu comportamento, né? Exatamente. É algo realmente bem circunstancial. E, como ele diz aqui, né? Não fuja dos encargos. Então, a vida, ela nos traz muita responsabilidade, né? Responsabilidade que precisa ser vivenciada, que precisa ser discernida para o propósito. Porque ninguém está aqui para o simples usufruto, né? Para uma estação de férias. Exatamente. Estamos aqui para esse processo de burilamento que Emmanuel nos chama a atenção. Então, não fuja dos encargos que a sabedoria da vida te entregou.
indicação de Emmanuel. Acima de tudo, promove-te. Como? Servindo mais. E é interessante, Queiroz, né, que Emmanuel coloca o amor, que encerra em si as leis do universo, e que tudo que fizemos contra o amor, estamos fazendo contra nós. E aí a gente se reporta ao livro dos Espíritos, não é? Na pergunta 614, quando os caracteres da lei natural, que Emmanuel pergunta o que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não, e ela só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, poder compreender que lei é essa, né? Que lei é essa lei divina, essa lei natural, essa lei de Deus, que na base desta lei está o amor, né? Então, no Livro dos Espíritos traz muito interessante essa visão das leis, né? De tudo que nós precisamos refletir em torno da importância do conhecimento da lei, né? Então, Kardec, no livro 3, né? Do capítulo 1, que ele vai falar sobre a lei divina. Então, quem tiver oportunidade, dê uma estudada. É muito importante a gente ter essa compreensão de que lei é essa. Porque no Livro dos Espíritos, Kardec vai desmiuçar, vai trazer essa lei em 10 pontos importantes para facilitar o nosso entendimento, né? E aí a gente poder ter uma compreensão das nossas atitudes. E aí nós temos o quê? A lei de adoração, né? Nós temos a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, e aí ele fecha, né? Kardec fecha no último capítulo 11, lei de justiça, de amor e caridade. Então, todas essas leis que a gente pode ver que estão pautadas na importância do nosso entendimento, na nossa conduta na vida. Então, a lei do progresso, a lei de justiça, a lei de liberdade, a lei de reprodução, não é? Então, a lei do progresso, a lei de destruição, que é essa capacidade que nós precisamos ter de reconstruir determinadas coisas, onde muitas vezes o que nós vemos que é a destruição, na verdade, é um grande processo de transformação. Então, é importante que nós estejamos atentos na compreensão desse amor que encerra as leis de Deus. E Joana de Ângeles, num texto do Autodescobrimento, né, um livro fantástico, que vale a pena a gente poder estudar, ler, compreender e colocar na nossa vida essa reflexão. Ela diz o seguinte sobre o amor, não é? O amor é o poder criador mais vigoroso de que se tem notícias no mundo. Seu vigor é responsável pelas obras grandiosas da humanidade. Na raiz das realizações dignificadoras, ele se encontra presente delineando os projetos e impulsionando os idealistas à sua execução. Alenta o indivíduo, impulsiona-o para a frente e faz-se refúgio para vitórias sobre as dificuldades. No amadurecimento psicológico do ser, ei-lo o amor, direcionado todos os ideais e sustentando em todos os embates aquele que permite desabrochar, qual lótus esplendente sobre as águas turvas e paradas do charco, do qual posam em triunfo. Olha que texto maravilhoso, né, de Joana, nos dando uma visão tão poética da importância do amor que está
interligado em todas as nossas pequenas e grandes ações no nosso planeta. E como o amor é esse, veja só, eu vou só reforçar, o amor é o poder criador mais vigoroso de que se tem notícias no mundo, porque nós temos uma tendência, meus irmãos e irmãs, de simplificar o amor, de trazer o amor como esse sentimento apenas de relação, né? Essa afetividade. O amor é para além, o amor é esse movimento de que nos impulsiona na vida a fazermos o melhor em todas as circunstâncias. Porque o amor é esse poder criativo. E se assim a gente vai compreendendo em tudo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer, nós estamos ou alimentando a energia do amor em nós, ou estamos justamente indo, né? Como ele diz aqui, muitas vezes tudo que nós fazemos contra o amor é algo que criamos contra nós mesmos, né? Porque nós estamos o quê? Indo contrário à lei natural, à lei de Deus, que é baseada no amor, não é, Queiroz? Exatamente. Em que ponto nós estávamos aqui? Vamos só voltar aqui, não fujas para... Não fujas dos encargos, né? Dos deveres, das obrigações, como a gente falou, que a sabedoria da vida te entregou. Acho interessante isso, né? A gente observar dificuldades, né? Até situações desagradáveis ou agradáveis, como algo que a sabedoria da vida nos entregou com um propósito sempre bom, com um propósito sempre de, vamos dizer assim, atualização, né? De renovação, porque a dificuldade, ela existe não como forma de punição, a gente sabe disso, o Espiritismo nos ensina isso, mas como forma de nos sensibilizar, né? A estrutura interna, muitas vezes cristalizada em algumas dimensões, para que a gente possa começar a fazer diferente, né? Como se fosse em algumas situações, ou bombril para limpar, né? O que está sujo ali, ou mesmo uma dinamite para fazer com que a brecha para a entrada e a saída da luz se faça. É a questão do observar, né? Das circunstâncias e das coisas pela ótica que Jesus trouxe, pela visão de Jesus, aquela visão de fé que raciocina, aquela visão de fé que impulsiona, que traz esperança, que move, acima de tudo, as nossas perspectivas e o nosso fazer. E Emmanuel prossegue aqui, né? Acima de tudo, promove-te servindo mais. É interessante a gente fazer uma pequena distinção a respeito do que seja o termo, Melry, servir, do que seja o termo trabalhar. Porque ele diz, promove-te servindo mais. E no parágrafo seguinte ele diz, o suor do trabalho confere experiência. Vamos ver, né? Tem um trechinho do livro Os Mensageiros, em uma explanação do espírito Telésforo, né? A respeito justamente dessas questões que o mundo nos oferece, né? Dessa questão do exercício das atividades daquele que se prontifica a servir em nome de Jesus. E a gente entende, né, que trabalhar é exercer sua atividade para fazer e executar alguma coisa, né? É o desenvolvimento, é a experiência que vai se adquirindo no decorrer do exercício e da repetição daquela atividade. Já o servir
é diferente. Por quê? Porque o trabalho ele tem tempo, ele tem realização, ele tem momento, mas o servir não. O servir é estar a serviço ou prestar serviços a alguém. O discípulo sincero do Cristo deve estar sempre a serviço de seu mestre, prestando serviço a seus irmãos. Isso implica assumir responsabilidades, sair da zona de conforto, e a gente sabe que acontece isso em muitas circunstâncias, deixar o comodismo de lado e se abrir para o trabalho ativo na seara de Jesus, a fim de que sua mensagem seja compreendida e vivenciada. Né? É aquela história, o trabalho ele pode dar e atender, aliás, pode dar e entender que se limita a alguma atividade específica dentro de um horário pré-estabelecido. Já o ato de servir é diferente. Em qualquer momento. Implica estarmos sempre prontos para servir da melhor maneira possível e com muita boa vontade a quem quer que seja. Para servir não há hora e nem lugar. Não importa quem seja a pessoa que naquele momento depende de nossa atuação. E aí fica essa questão, porque Emmanuel, né, ele está nos fazendo uma indicação fraterna, está apontando, está dando um roteirozinho do servidor, né, daquele que se prontifica a servir. E nós nos colocamos em comunidades, né, nós nos associamos a pessoas, a instituições, sempre com um propósito, sempre com um objetivo. E esse despertar para esse momento, para essas perspectivas, né, de trabalho, de dar nossa presença, de dar nossa colaboração na causa do bem, entendendo o amor nas suas circunstâncias, principalmente naqueles momentos onde somos afrontados, onde a dificuldade ela aparece de forma muito mais robusta, até mesmo em forma de doença, né? Para que a gente possa, de fato, se fazer brilhar. Sempre estar disposto à questão de trabalhar e principalmente do servir. Porque o servidor, ele executa, né? Ele olha para o Cristo e ele não espera que o Cristo venha até ele. Ele vai até o Cristo. E o chamado de Jesus é esse: vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados. Porque nesse processo de ida, nesse processo de alcançarmos o Cristo, a gente vai se despojando no caminho de todas as mazelas, de todas as dificuldades, de todas as dores, de todas as circunstâncias que entravam o nosso caminho, modificando os nossos hábitos, modificando os nossos costumes, burilando-nos. E com isso, entrando em processo muitas vezes de sofrimento, né? Com o trabalho para burilar, para modificar, para de fato chegarmos a esse contexto que Emmanuel diz: o suor do trabalho confere experiência, mas a lágrima da aflição acende a luz espiritual. Mais uma vez, é interessante a gente contextuar as entrelinhas que libertam, porque quando Emmanuel fala lágrima da aflição, não é aquele desespero que perde a sensibilidade do indivíduo e muitas vezes ele se coloca na posição de medo e paralisa, não é? Não é nesse sentido, é aquela aflição mesmo daquele processo de mudança, daquele processo de renovação, daquele processo de superação,
Porque queiramos ou não, nós somos seres ainda que estamos em processo. Por mais robusta seja a nossa fé, em muitas circunstâncias, a gente vai estremecer. A gente vai pedir colaboração, a gente vai mostrar-se aflito, mas que essa aflição não seja sobre a perspectiva do desespero. Ela tem que estar alicerçada na fé que passa, né? Na fé que vai fazer com que a gente tenha um impulso de esperança para de fato superar, para de fato passar. Isso. O diálogo em nossas vidas, ele sempre deve ser levado em consideração. E os argumentos em favor do bem, eles são sempre bem-vindos. Em muitas circunstâncias, a gente vê que os esforços das trevas, né, para impossibilitar a nossa caminhada são muito grandes, mas o auxílio da luz, para quem está atento, para quem está com olhos de ver e ouvidos de ouvir, é sempre maior, é sempre superior. Mas a gente precisa ter esse conceito de religião mais claro dentro de nós, naquele conceito mesmo de religare, né? De estar realmente voltando como filho pródigo à casa do Pai depois de ter caído em si. Isso. É o processo da vida, é o processo natural, né? E aí ele completa, né, Queiroz, a lágrima da aflição acende a luz espiritual, quando ele diz: quando a dor te visite, reflete-lhe a mensagem, não há sofrimento sem significação. Porque nós sabemos, temos convicção, certeza, que nada nos acontece por acaso, não é? Nós sabemos que tudo existe num propósito que talvez não esteja no nosso entendimento ainda, não esteja ainda tão claro para nós. Mas como Emmanuel nos dá, como Queiroz falou, esse roteiro, né, de exercício para que a gente realmente seja um servidor fiel, quando ele diz: a lágrima da aflição acende a luz. Porque quando nós estamos em aflição, por qualquer motivo, seja por motivo de saúde... Mesmo o ateu diz: ai meu Deus, né? Então, seja por uma circunstância de trabalho, seja por um conflito interno. Então, se a aflição nos bate, isso vai nos trazer uma oportunidade de acender essa nossa capacidade. É tão interessante, muitas vezes, quando ele diz assim: a dor que te visita reflete uma mensagem. Muitas vezes a gente se esquece de parar e fazer essa reflexão do que essa dor está me dizendo. E Emmanuel diz o seguinte: não há sofrimento sem significação, não há gratuidade. Exato. Não há punição. Na verdade, é isso que ele está dizendo aqui. Não há um processo punitivo. Há um processo de reorganização, de reestabelecimento do que estava errado, por nossa própria falta, por nossa própria incúria, né? A doença, a dor é justamente esse estado de desequilíbrio, promovido por nós mesmos, pelas nossas energias que nem sempre vibram em profusão com o alto. Porque quando a gente entra e está em harmonia, a gente sobrevive a trancos e barrancos, né? A gente supera. Mas quando a gente destoa dessa harmonia, quando a gente começa a cair e enveredar para outras circunstâncias, a outras veredas, infelizmente as consequências elas sempre vêm, mas não no sentido de punir, mas naquele contexto de corrigir, de mostrar, de apontar que você está errado. E é sempre naquele processo de melhoramento, né? E Telésforo diz outra coisa aqui fantástica, Marilude. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Né? Isso ele está fazendo lá para uma plateia de desencarnados. E ele diz que para consegui-lo, todavia, eles necessitam de colaboradores fiéis,
que não cogitem de condições, compensações e discussões. Olha a questão que muitas vezes a gente vê em grupos espíritas, discussões estéreis, que que não leva a nada, não contribui nem flui, né? Fica só aquele disse-me disse, perdendo tempo e energia. E Telésforo diz aqui, necessitamos de colaboradores fiéis que não cogitem de condições, compensações e discursões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e da renunciação com o Senhor, né? Do sacrifício e da renunciação com o Senhor. E Wamberto Melo, ele lembra aqui uma coisa bem interessantezinha, que as maiores provações que passamos foram escolhidas por nós mesmos no plano espiritual. Então, para que reclamar? Porque a gente sabe, nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. Religião é algo tão profundo, né? O Espiritismo, todas as vezes, ele vai nos surpreendendo. Engana-se aquele que diz que já sabe tudo, que não precisa mais esforçar-se em estudar e que pode ser o professor, né? Eu mesmo recebi um livro de presente maravilhoso, semana passada, de Leon Denis, né? E, gente, o que eu li a respeito do que seja religião pela pena de Denis, né? Isso foi ele quando vivo ainda. Me deixou assim, de queixo caído. Porque prova que quão a gente ainda não tem ideia das coisas a termos espirituais. Religião, digo e repito, foi colocada no mundo para um contexto de religação, para um contexto de multiplicação de forças, de energia, para que a gente possa ter apoio, disciplina e poder ir adiante no retorno ao Pai. Mas as pessoas, os círculos, né, os entendimentos colocados em plano mundano, vamos dizer assim, desvincularam e desassociaram, perdeu-se o significado profundo do que seja religião. E Leon Denis, ele resgata nessa frase pequena algo fantástico a respeito disso. Ele diz o seguinte, que a religião, para ser realmente viva, e é isso que Emmanuel está dando aqui na sua indicação fraterna, pedindo para que nós sejamos religiosos vivos. Em resumo, é isso que Emmanuel está pedindo aqui. E Leon Denis diz, a religião, para ser realmente viva, para que ela possa exercer o seu grande papel que compete à religião na ordem social, que é um papel educador e moralizador, ela deve ser uma alta e clara síntese de tudo quanto a humanidade pôde adquirir de conhecimento sobre o universo e a vida, sobre o elevado objetivo da existência e dos destinos da alma. Só isso. Só isso, minha gente. Síntese de tudo quanto a humanidade pôde adquirir de conhecimento sobre o universo, a vida e sobre o elevado objetivo da existência e dos destinos da alma. Só isso. É só para isso que serve a religião. E nessa perspectiva de indicação fraterna, Emmanuel está nos concitando, meu irmão, seja vivo dentro da sua religião, dentro do seu objetivo existencial. Assuma o seu compromisso, que na espiritualidade você comprometeu-se com a causa, com a obra, porque a obra é de Jesus, mas a tarefa, ela nos compete. E a gente precisa descruzar nossos braços para implementarmos de fato a síntese, né,
e a evidência do colaborador, do trabalhador de última hora, né? E aí ele continua, né, trazendo essa reflexão, dizendo, se não fosse a prova, e ninguém conseguiria entesourar compreensão e discernimento. Porque é no processo, né, que nós vamos vivenciando as adversidades que nos dá a condição de encontrar novos caminhos, não é? Para fazermos o diferente, para melhorarmos. Enquanto essas provas não estão na nossa visão como aprendizado, aí a gente perde a oportunidade, né? Mas no momento em que a gente compreende que toda prova ela traz em si essa oportunidade, ela é um tesouro. Para quê? Para que a gente possa ter compreensão e discernimento do que nós estamos fazendo perante a vida. Então, quantas provas, e nós já falamos um pouco disso aqui em outros momentos, mas quantas vezes chega uma doença, chega uma dificuldade em nossas vidas e aquilo traz uma mudança tão profunda no nosso olhar para a vida e nós nos transformamos, né? Nós vamos vivendo aquela oportunidade depois de ter passado com uma outra perspectiva de vida, com outro olhar, muito mais brando. Quantas pessoas passam por dificuldades e, vamos dizer, verdadeiramente amolecem o coração no sentido de perceber os seus sentimentos, não é? De perceber as suas emoções. Até porque nós sabemos desse processo e o Evangelho nos mostra que no início nós somos apenas instintos. Os instintos nos favorecem o quê? A sobrevivência, a alimentação, o descanso, né? Então, os instintos nos faz sobreviver, mas depois nós precisamos trabalhar o quê? As nossas emoções. É o olhar atento, vigilante a tudo que vai nos acontecendo, a tudo que vai acontecendo, não só a nós, como próximo de nós, porque tudo está interligado, né? Nada está solto, tudo tem o quê? Um objetivo e é sempre providencial. Emmanuel diz o seguinte: quando a dor te visite, reflete-lhe a mensagem. Olha só, né? Não há sofrimento sem significação. Não fosse a prova, e ninguém conseguiria entesourar compreensão e discernimento. Olha bem, se não fosse a prova, ninguém conseguiria entesourar compreensão e discernimento. Porque é aquela situação, é aquele momento que nos incomoda profundamente, mostrando a nós o que a gente precisa trabalhar, o que está em defeito, o que está em evidência de forma circunstancial e errada dentro de nós. Não é a gente partir para a agressão, não é a gente partir para o revide, mas é aquele ops, se isso me incomoda, é porque eu preciso trabalhar, é porque eu preciso dar mais atenção, é porque eu preciso acender naquele ponto a luz espiritual que colabora, né? Que faz parte, que mostra quem de fato sou. Divaldo até faz um comentário na revista Visão Espírita, na coluna Diálogo Franco, né? Que ele vai trazendo várias frases de Joana, né? Que ela fala: eu nasci para amar, eu vivo para servir. O mal que me faz e não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um ser mal. E aí ele vai justamente nesse aspecto trazendo uma grande reflexão sobre isso, que ele diz: às vezes nós valorizamos apenas a dificuldade, nós valorizamos apenas o mal em si, não é? E esquecemos o que está
ao redor disso, que é muito maior, que é verdadeiramente a responsabilidade diante, né? Diante daquilo que eu estou. Então eu só vejo a dificuldade em si. Então nós precisamos, e é isso que Emmanuel está nos convidando, a não olhar apenas para a dor em si, mas olhar para o significado que a dor está querendo nos dar. Isso que você está dizendo aí está em associação, está em planificação com o trecho seguinte, que Emmanuel diz: nos dias de desacerto, ainda quanto te reconheças na sombra do fracasso, levanta-te, reinicia a tarefa e contempla de novo a bênção do sol, na convicção de que o erro superado nos ensina indulgência, amolecendo-nos o coração. Você até usou essa expressão ainda agora, não foi? A fim de que venhamos a entender e desculpar as faltas possíveis dos semelhantes. Mesmo nas crises que te estrangulam a sensibilidade, ser fiel ao ideal de servir e não esmoreças. Porque quando o Divaldo diz aqui, né, comentando a frase de Joana, que o mal que o outro faz não me faz mal, porque, né, se você... É o ser planificado, né? É o ser cônscio. Desculpe. E é assim também, Queiroz. Se o outro te fez algum mal, né? Na verdade, a dificuldade está no outro. Lógico. Você precisa olhar para aquilo e analisar a parte que te cabe, do sentimento que aquilo despertou em você. Levando compreensão. E a gente sabe que muitas vezes isso é muito difícil. Isso. Por quê? Porque a gente se sente magoado, a gente se sensibiliza, né? Naquele ponto que não está de fato trabalhado e onde desponta a questão do melindre, né? A questão mesmo do orgulho ferido. E aí a gente passa por essa sensibilidade, né? Por esse desagrado. Mas o olhar atento, aquele que busca estar em equilíbrio, ele vai buscar compreensão. E nessa compreensão ele vai ter, digamos assim, mais suscetibilidade, ele vai ter mais mansuetude, mais consenso para superar e perdoar. Porque o perdão ele tem que estar fechando tudo, né? Ele tem que estar, acima de tudo, evidenciado. E eu não posso perdoar sem a questão primeira do auto-perdão. E para o auto-perdão eu preciso dessa compreensão comigo mesmo, de buscar entender esses sentimentos, entender essas crises, entender essas dores, essas dificuldades, essas doenças, porque, como Emmanuel diz, não há sofrimento sem significação. E se não fosse a prova, ninguém conseguiria entesourar compreensão e discernimento. E é tão interessante que o texto de Edivaldo, aqui na Revista Espírita, dialoga muito bem com a fala de Emmanuel, quando Emmanuel diz assim: reinicia a tarefa e contempla de novo a bênção do sol, na convicção de que o erro superado nos ensina a indulgência. Aí ele, analisando a fala de Joana, que diz assim: há um sol brilhando dentro de mim. Né? E aí Edivaldo fala: há um sol que brilha dentro de nós, é a presença do amor, porque normalmente o sol brilha fora e nós que estamos no meio projetamos a sombra. Quando instalamos o sol do amor dentro de nós, na crença, na beleza, nós nos tornamos uma lâmpada que irradia em todas as direções. E Emmanuel prossegue dizendo, meus irmãos: não espere por descanso eterno quando não tiveres a paz dentro de ti. Exatamente. Olha bem, e como conquistar essa paz dentro de si? É muito trabalho, é muita entrega, é muito servir. Exatamente, né? Sendo um servidor fiel em todos os momentos. Né? E ele termina dizendo: haja o que houver, não te interrompas. Olha bem,
Haja o que houver, não te interrompas na tarefa da execução para ouvir sarcasmos ou censura. Olha, presta atenção, né? Oferece o melhor de ti aos que te compartilham a estrada e, conservando a consciência tranquila, trabalha sempre, lembrando a cada momento que, assim como o fruto fala da árvore, isso aí é lindo. Assim como o fruto fala da árvore, o serviço é testemunha do servidor. Isso. Não é? Então, fantástico a mensagem de hoje. E aí, muito interessante esse final de Emmanuel. E Joana diz o seguinte, Queiroz: a vida é bela, eu nasci para amar, e a gente, quando nasce para amar, tem sempre que fazer alguma coisa para que o mundo se torne digno de ser amado. Não é? Então, lindo. Que sejamos realmente um servidor do amor em todas as instâncias da nossa vida, porque assim sendo, estamos sendo esse sol, né, que ilumina o nosso caminho e auxilia na caminhada do próximo, né? Então, que nas famílias, no trabalho, na nossa instituição religiosa, onde quer que estejamos, possamos realmente estar a serviço do amor e não ao serviço egóico do nosso ser. Exatamente. Que possamos ser, né, seres que buscam de fato a cristificação. Sejamos companheiros da luz, porque nesse momento de trevas que envolve a nossa nação principalmente, né, nesse momento onde as instituições parecem estar falindo, de fato há um movimento obscuro, sem muita fraternidade, querendo atrapalhar, querendo destruir a marcha, o propósito maior de Deus para nós. Mas, se nós formos a pequena lamparina, o pequeno fósforo aceso dentro da escuridão, já estaremos colaborando com o ato maior de Deus, que é a compaixão, que é o amor, porque tudo está certo na ordem divina. Agora, precisamos entender, precisamos atender à indicação fraterna de que Emmanuel nos traz na noite de hoje, né? De uma forma tão clara, tão sucinta, de que precisamos fazer a nossa parte. Precisamos estar atentos no servir, que não tem hora, não tem local, não tem momento, não tem situação. É a qualquer situação, é a qualquer momento, né? Para que assim a luz de fato possa mais rapidamente triunfar. Porque aquele que perseverar, aquele que fizer a sua parte, aquele que evidenciar a sua fé no caminho reto da luz, esse não se arrependerá. E tudo mais passará. E a luz, sem dúvida, prevalecerá, meus irmãos. Muito obrigado pela companhia de todos vocês em mais essa excelência de aprendizado trazido a todos nós pela espiritualidade amiga, e que possamos refletir, que possamos de fato sermos servidores de Jesus, entendendo o amor, entendendo os propósitos da vida no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Um beijo no coração de todos e até a próxima quarta-feira, 20 horas, com mais um Página Aberta. Boa noite. Ficamos na paz.